Sr. Reitor, minhas senhoras e meus senhores, vamos dar continuidade à sessão que estava prevista neste Congresso e vamos solicitar a eleição do Sr. Professor Carvalho Rodrigues. Como toda a gente conhece o Sr. Professor Carvalho Rodrigues, não é preciso fazer um grande introito, uma grande introdução, visto que uma vez eu prometi a casa de levar comigo, onde está o futebol, e me deu ao futebol que toda a gente queria levar para o Sr. Professor. E o Fluminense fazia perder. De maneira que toda a gente sabe que é o Sr. Professor Carvalho Rodrigues. No entanto, há aspectos muito importantes que nós queremos que se saibam. É que o Sr. Professor Carvalho Rodrigues foi professor desta casa e é professor visitante desta casa. O Sr. Professor Carvalho Rodrigues pertence ao Conselho Científico desta casa. O Sr. Professor Carvalho Rodrigues tem o coração na UBI. O Sr. Professor Carvalho Rodrigues sabe o que se passa cá porque, devido às crenças que tem e à credibilidade e ao coração que lhe diz que a Universidade da Beira Integral é uma grande universidade, se nós todos quisermos, anda sempre informado. Isto é que é o importante que nós digamos. O professor Carvalho Rodrigues, além de mais, foi nosso aluno, também sabe que tem que se assistir às aulas. E não há dúvida nenhuma quando nós, no fim da nossa vida intelectual, profissional, deixamos a chama para os vindouros, bom é que todos sejam melhores que nós fomos e que sejam capazes de levar a mensagem. Nós diremos que neste caso a mensagem foi tão bem entregue, que com certeza que nós ficamos ofuscados com o seu brilho, com o seu talento, com o seu saber, com a sua vontade, com a sua generosidade. Mas eu insisto muito. O professor Carvalho Rodrigues também é da UBI, como nós todos somos. Portanto, eu dar a palavra ao professor Carvalho Rodrigues. Sr. Reitor, é para mim um privilégio vir à Universidade da Beira Interior e, desta vez, convocado pelo Núcleo de Estudantes de Física Aplicada Optometria desta Universidade. Eu tenho que agradecer o facto de me convidarem, ou seja, ou melhor, eu, relativamente à Universidade da Beira Interior, são sempre convocatórios, porque são convites obrigatórios. Mas sendo que estou aqui com um enormíssimo prazer, e sendo que não venho cá mais vezes porque a minha vida de artista não me permite, mas faço sempre com uma grande emoção, e é com grande emoção que venho até aqui à Beira ver muitos dos optometristas que lançaram as bases da optometria em Portugal e que providenciaram e se organizaram de tal maneira que hoje fosse possível, ou é que seja possível, ter um curso superior nesta universidade. Aliás, foi uma decisão tomada num congresso de óptica realizado na Feira das Indústrias em 1979. Está escrito. Uma das conclusões desse congresso. E hoje vejo que tenho aqui um auditório cheio de juventude. E hoje eu vim aqui trazer-vos algumas das preocupações que me foram ensinadas pelo Sr. Professor Pinto Peixoto há um conjunto de anos que eu já não me quero lembrar, ou melhor, quero-me lembrar com muitas saudades, e que têm a ver com a forma como nós hoje podemos modelar funções superiores da nossa vida e que têm a ver com a profissão
daqueles que estão a fazer este curso, ou a profissão que irão ter, e com os problemas, talvez, mais fundamentais da optometria de hoje. O que nós hoje vamos examinar são as várias funções que nós fazemos com bastante facilidade e que têm a ver com o facto de nós sermos capazes de ver, classificar, reconhecer, identificar e descrever as cenas mais complexas que se nos põem diante de nós. E para cada uma destas etapas é preciso mais capacidade de processamento e mais resolução. É preciso mais resolução para descrever do que para reconhecer e identificar. E nós hoje vamos tratar aqui a modulação, e um problema que é fundamental é porque é que a gente e como é que nós reconhecemos. Desde muito cedo, na época clássica, os sentidos foram algo que era preciso examinar e saber como é que funcionava. E na época clássica ficou estabelecido que todos os sentidos, à semelhança do tato, eram sentidos que comunicavam com os objetos por contacto. Sabiam tratar as sensações dadas pela pele, pelo contacto, sabiam ou tinham a intuição que o som eram modulações de pressão que vinham até acariciar o tímpano como batente da alma, e de facto as disciplinas que havia na época clássica numa universidade que houvesse aqui na Egitânia seriam apenas a mecânica, o calor, o som e a óptica, porque eram estes os sentidos e todos os sentidos eram tratados como sendo táteis, era o contacto com os objetos. Então, para os clássicos havia duas realidades. Havia uma realidade que era fora da nossa mente, a que eles chamavam lumen. E havia uma realidade correspondente ao nosso sistema de visão dentro do cérebro, a que chamavam lux. E eram duas realidades completamente distintas. Lux era aquilo que a gente sente dentro do cérebro. É aquilo que a minha sobrinha, quando tinha 6 anos, como não sabia que ainda se podia sonhar, ou a vida toda dela era um sonho, uma vez disse-me, referindo-se a um sonho que tinha tido na noite anterior, disse-me: esta noite pensei. É o lux. E o lux existe dentro de nós. O lumen, fora de nós. Então, esta coisa do lux, porque pode ser inclusivamente um sonho, era encarado pelos clássicos como ilusório e subjetivo. Ou seja, as imagens que nós tínhamos do mundo eram imagens que podiam estar em conflito com a realidade. Eles tinham várias razões para o afirmar. Por exemplo, as cores das imagens dependiam da iluminação o corpo dos objetos, que a gente sentia dos objetos, dependia da iluminação. Portanto, não havia processo nenhum de acreditar que pela via da visão houvesse, ou seja, pela via da lux, houvesse qualquer aderência, mas qualquer aderência com a realidade. E o lumen era tratado fora dessa realidade. E durante séculos, o único instrumento que havia para a teoria da óptica tinha sido escrito por um senhor chamado Euclides, que não era um matemático, que escreveu um livro que foi a Catoptria. E como é que era esta coisa de construir imagens do mundo real? Era uma grande simplicidade. Como tinha que ser tátil, dos olhos saíam raios luminosos que iam até aos objetos, copiavam-lhe a espécie, que eles chamavam eidmas, e essa espécie entrava dentro do sistema visual humano. Claro que havia uma grande dificuldade relativamente a estas eidmas. Primeiro é quantas é que tinha um objeto até envanecer. Não é? Os orientais ainda acreditam
não se lhe pode tirar fotografias, cada vez que ele tira uma fotografia, tira-lhe um bocado da alma. Era um bocado como esta história das ângulas. Mas depois tinha outra dificuldade, que era quando estavam ali na Copa da Beira e olhavam para a Serra da Estrela, como é que uma êndula do tamanho da Serra da Estrela entrava os milímetros da pupila do olho. Ou mesmo eu. Muito difícil. Mas foi assim durante séculos, até ao século XI, quando apareceu um senhor que ficou no Ocidente conhecido por Al-Azhar e que de facto se chamava Ibn al-Haytham. E o que este senhor disse foi uma destas coisas de ser o olho humano que envia raios até aos objetos para lhe retirar as ângulas e voltar a levá-las até dentro do sistema visual é muito complicado por duas óbvias razões. A primeira é que o lux, ou seja, as imagens, existem mesmo quando eu tenho os olhos fechados. Mesmo. Mais se quiserem experimentar uma sensação de imagem perene, olhem um bocado para o sol, dizia ele. E se estiverem um bocado a fritar o sol, fecham os olhos e a imagem do sol vai lá continuar no lux. E depois outra coisa, então, se estiverem muito tempo a olhar para o sol, os olhos começam a arder. Então, os olhos criariam raios luminosos que saíam deles até aos objetos, de tal maneira que magoassem o próprio órgão. Não podia ser. Então, passou a escrever-se que os objetos eram constituídos por pontos, que deles é que vinham os raios luminosos, e depois era uma complicação como é que esses raios luminosos formavam uma imagem e continuava a ser o lúmen, eram os raios luminosos que agora vinham dos objetos de cada ponto e não do objeto todo, de cada ponto vinham raios luminosos, mas para a construção de uma imagem semelhante, reconhecível, isso não havia ainda possibilidade, e mesmo depois deste senhor, ninguém em ciência ou em tecnologia dizia que se podia alcançar a verdade através da visão, porque a visão era ilusória. E claro que houve homens que depois tiveram as traduções deste senhor árabe, que foram Bacon, Becker e especialmente Vittel. Até que no século XIII, os colegas dos optometristas não licenciados, os não licenciados que estão nesta sala que são optometristas, no século XIII não foi em universidade nenhuma que foram descobertas as lentes de correção de presbítria. Não foram. Foram pessoas que as faziam. E aí a complicação ainda foi mais. Porque se não era possível estabelecer como é que as imagens eram criadas, então a ilusão era maior, porque a gente com uma lente à frente de um objeto distorcia, aumentava, uma azeitona parecia um balão. Então, como é que era possível, se a visão já era ilusória, se nós utilizássemos instrumentos ópticos para saber como é que era a realidade, ainda mais ilusório era. De modo que em todas as universidades do século XIII, XIV e XV se ensinava que, apesar desta história da óptica ser muito engraçada, pela visão não era possível conhecer a realidade. Mas, se essa visão era auxiliada por instrumentos, ainda pior. E colegas vossos do século XV juntaram lentes e fizeram telescópios. Os telescópios não foram feitos nem por Galileu, nem por Newton. Foram feitos por profissionais de óptica. Assim como hoje, a óptica do século XVI era como o Silicon Valley de hoje. Aliás, o Galileu, uma das facetas que nunca se conta é que ele ficou às tantas rico porque alugava o telescópio dele para os mercadores olharem do campanário para a lagoa em frente de Veneza e ver se os navios vinham lá ou não, porque com o telescópio feito pelos ópticos, eles conseguiam saber se eles tinham chegado às águas seguras da lagoa de Veneza 4 ou 5 dias antes. E estão a ver que quem lidava
com produtos na bolsa que havia em Veneza, saber 4 ou 5 dias se os navios iam chegar seguros ao Porto de Veneza ou se estavam perdidos, era uma enormíssima vantagem. Mas o Galileu fez mais do que isso, apontou o telescópio para Júpiter e para as suas luas. Escreveu os seus movimentos no livro que ficou a ser chamado O Mensageiro Sideral. E então os seus colegas universitários fizeram o pior que podiam ter dito. Porquê? Porque a teoria prevalecente é que com visão e com imagens do mundo, as imagens, ou seja, o lux era ilusório, não se podia chegar à verdade, e quem ousasse, além disso, usar instrumentação, ainda mais longe da verdade estava. E, portanto, não foi a Santa Inquisição que foi lá buscar o Galileu, foi os senhores seus colegas. E mais, e fizeram outra coisa. Escreveram ao Kepler, dizer assim, ó, este senhor, porque o Kepler também, do meio académico vigente da altura, acreditava que não era possível descrever a realidade nem com visão e muito menos com instrumento. E então mandaram-lhe o telescópio que o Galileu tinha utilizado e disseram, veja lá os dislates que ele diz relativamente aos movimentos dos satélites de Júpiter. Mas Kepler já tinha descoberto a sua lei e viu os movimentos dos satélites através do telescópio que lhe tinham mandado da universidade onde o Galileu ensinava. Porque o que ele escreveu é que ele escrevesse uma carta a dizer que aquilo estava tudo mal para o expulsarem da universidade. Os colegas, não era a igreja. E então, aconteceu que o Kepler já tinha descoberto as suas leis. E as leis do movimento dos satélites de Júpiter jogavam com os dele e ele escreveu uma carta a dizer que, de facto, aquilo coincidia com as observações que ele tinha feito. E mais, escreveu um livro que foi um livro de óptica até ao início do século. Chamava-se Dióptrica. Foi escrito em 1611 e mais tarde os comentários a Viterbo. Existem cópias na Academia das Ciências hoje. E nesse momento, o lumen, ou seja, o suporte para a visão, apareceu triunfante, porque Kepler, pela primeira vez, diz o seguinte: cada objeto é constituído por um conjunto infinito de pontos, cada ponto manda um feixe de raios divergentes que depois eu sou capaz de fazer convergir mediante lentes, de tal maneira, escreveu, que existe uma semelhança muito grande geométrica entre a imagem e o objeto. E nesse momento, com Kepler, o lumen aparece triunfante. Ou seja, a partir de Kepler, para além do lumen estar triunfante, ou seja, os raios que vêm do objeto, o lux passou a ser a verdade. E nós passámos todos a acreditar naquilo que vemos e mais, a utilizar instrumentos científicos para chegar à verdade. Mas depois aconteceu esta coisa terrível, que foi, passou-se a traduzir tudo em linguagem corrente e perdeu-se o latim. Porque ao perder-se o latim, perderam-se dois conceitos que eram separados e que hoje nós temos separado, e que eram o conceito de lumen, que passou a ser o objeto da física, e a lux, que passou a ser conhecida pelo grande público, tudo por luz. Passámos de dois conceitos a ter a mesma palavra para dar os dois conceitos. E o que é esta coisa da luz e da óptica? É tudo aquilo em que a energia suportada no lumen é maior do que a agitação térmica à sua volta. Ou seja, a energia de qualquer fotão com uma frequência de 1 é maior do que a agitação térmica que existe no mundo, e é por isso que é possível tirar alguma semelhança do mundo. E, no século XIX, ficaram estabelecidas algumas maneiras e formas de saber como é que uma informação
que saía transportada em luz de uma superfície, chegava a uma outra superfície. E então, a partir do século XIX, passou-se a acreditar que o lumen era constituído por ondas que partiam de cada um dos pontos de uma superfície, de tal maneira que a onda era dada por uma amplitude vezes uma fase. E acontecia que se eu tivesse qualquer superfície onde quer que estivesse, eu era capaz de saber, nesta nova superfície, qual era a informação que lá estava e qual era a verossimilhança que tinha com a informação inicial. A equação era bastante complicada, mas em algumas situações era bastante tratável. A equação era uma equação que fazia depender das distâncias, da área da superfície que estava a emitir, da localização, e era de facto a soma das contribuições de todos os pontos desta superfície para esta outra. De modo que apareceria a função de onda vezes os cossenos das superfícies em cada posição, vezes a fase relativa para cada posição. E esta equação, que tinha este aspecto bastante intratável, havia algumas circunstâncias onde era muito simples fazer a descrição. Porque esta descrição exige que eu saiba o que está a acontecer em todos os pontos e o que é que vai acontecer em todos os pontos. Apareceu um senhor chamado Fraunhofer, disse que para distâncias entre a fonte de informação e a fonte de recepção de informação, de tal maneira que a razão entre a área da superfície que está a emitir a informação, dividir por comprimento todo. Se essa distância fosse muito grande, o que esta equação dava era uma transformada de Fourier de toda a informação que estava aqui. Ou seja, passava-se a ter de uma descrição de ponto a ponto, uma descrição que era em frequência. E a equação geral dessa situação, na situação de Fraunhofer, que é uma situação muito stringente, ou seja, se esta área fosse um slide normal, daqui ao fundo quantos quilómetros é que são? 18. Então, com o comprimento de onda à volta do amarelo, isto queria dizer que se vocês pegavam num slide aqui e no fundão estavam a ver a transformada de Fourier do slide, também não adianta muito, mas é o que Mas essa transformada de Fourier tinha algumas implicações de enormíssima importância. E uma delas é que podia a luz suportar duas descrições. E essas duas descrições são as descrições que nós fazemos da vida da maior parte das situações. Nós temos duas maneiras de escrever esta sala. Uma é eu dizer o nome de cada um de vós e dar as coordenadas da posição. Em termos computacionais é uma coisa louca de números. Outra coisa é eu dizer a posição ali do Nuno Lopes e depois dizer que está uma pessoa sentada, não sei quanto, de metro a metro. E isto é a transformada de Fourier. É a descrição das frequências que lá estão. E tem um aspecto que é muito mais fácil de tratar. E claro que, na transformada de Fourier, o que existem aqui são frequências ao longo do eixo do X e frequências ao longo do eixo dos Y. E esta transformada de Fourier, quando a gente passava desta situação para esta, havia uma outra situação que foi estudada por um senhor chamado Fresnel, que não era tão exigente como esta de Fraunhofer, e que dizia respeito às situações em que a distância entre a fonte emissora de informação e a receptora de informação era, por exemplo, como temos aqui na sala.
só maior que a área emissora. E nessas situações acontecia que esta equação da transformada de Fourier, esta, vinha multiplicada por um termo que dependia da área, ou seja, era E e lambda Z é ao quadrado mais Q ao quadrado. E isto fazia com que este parâmetro estragasse nestas condições a possibilidade de passar de uma descrição das posições para uma descrição mais fácil em frequência. Mas acontece que, por uma grande sorte, por uma enormíssima sorte, quando a gente coloca uma lente convergente na passagem da informação do objeto para o foco dessa lente, acontece que se esta área onde está a sair a informação estiver a duas vezes a distância focal, naquele plano focal fica a transformada de Fourier, porque uma lente faz uma transformada de Fourier eliminando aquele fator. E isto foi uma enormíssima descoberta. Ou seja, qualquer lente, incluindo o nosso cristalismo, faz uma coisa que, em termos de computação, se quiser, uma função muito simples. Calcular em computador a transformada de Fourier leva muitos minutos um computador super rápido a calcular. Qualquer lente faz o cálculo da transformada de Fourier, ou seja, passar da descrição das posições para a descrição das frequências à velocidade da luz, a duas dimensões. E depois, se a gente conseguir que esta informação se propague até uma zona onde a lente forma a imagem da zona de onde saiu a informação, ou seja, se nós obtivermos uma imagem do objeto, o objeto de imagem conjugado, acontece que tem no plano focal a transformada de Fourier da informação e no plano onde está a imagem, a inversa da transformada, que é a imagem. E é por isso que nós temos a verossimilhança entre a informação que sai do objeto e a que sai da imagem. Mas claro que esta possibilidade da transformada de Fourier faz com que eu seja capaz de analisar objetos muito difíceis, como por exemplo este objeto que é um vírus da peste suína africana. Visto ao microscópio eletrónico, a estrutura não é visível, é possível ver, não é possível nem reconhecer, nem identificar. Mas com um sistema destes que faz a transformada de Fourier, vocês são capazes de ver estas regularidades, estão a ver estes pares de pontos à volta deste ponto central. Isto corresponde a ter várias moléculas que estão a enrolar. É possível mesmo, conhecendo a descrição em frequências do objeto, fazer o reconhecimento, a identificação e a descrição de um objeto muito complexo, de uma maneira muito simples. De tal maneira que é possível, para a transformada inversa, determinar a sua estrutura e saber mesmo construir desta imagem que é possível apenas ver a sua transformada de Fourier, a sua imagem inversa, e isto é um modelo de computador. E agora é preciso saber correlacionar este modelo de computador para ver se tem aderência com a realidade. E acontece também que os sistemas ópticos são suscetíveis de fazer muito facilmente a correlação entre duas funções, e acontece que a luz não tem influência, não tem aqui nada do humano por meio. Nada. A propriedade intrínseca da luz é a capacidade de se autorreconhecer. E autorreconhece com funções de correlação. Isto é o resultado da correlação desta estrutura real do vírus da peste suína visto no microscópio eletrónico. Isto é a estrutura desenhada em computador. E veem, tem um máximo no centro e depois 6 pontos à volta que correspondem às frequências essenciais. Então isto queria dizer que se a luz é capaz de por si só reconhecer,
nós éramos capazes de construir máquinas que reconhecessem e fizessem uma observação sem trabalho. Era uma enormíssima vantagem. Uma observação sem trabalho. E para isso houve alguém, no início deste século, que se socorreu do conceito do demónio de Maxwell. Ou seja, nós sermos capazes de fazer observações sem realizar trabalho. E houve um senhor que ganhou um prémio Nobel de Óptica, é o único prémio Nobel da Óptica, chamava-se Gabor. E inventou uma máquina para ser capaz de contrariar, fazer provar se seria ou não possível fazer uma observação sem gastar energia. E isso seria o ápex para nós reconhecermos uma máquina que reconhecesse sem gastar energia. E o que ele fez foi uma experiência conceptual em que tinha uma partícula, iluminação da partícula por um feixe de luz, a partícula estava dentro de um cilindro que tinha suficientemente massa para estar mantida a uma temperatura constante, e o cilindro todo tinha um volume V grande. A partícula era só detectada numa zona em que o cilindro era transparente à radiação. Quando a partícula aqui aparecia, difundia a luz, era captada pelo sistema óptico e dois sensores mandavam um relé avançar este obturador para dentro, cair este espelho sintonizado com esta radiação, de tal maneira que eu agora ia fazer trabalho expandindo este obturador. E se eu conseguir fazer trabalho com este obturador e que esse trabalho seja maior que a energia que eu gasto na observação, eu era capaz de fazer uma máquina que era capaz de reconhecer sem esforço. E claro que este volume, se este volume for V pequeno, o trabalho realizado por aquele obturador é dado por KT vezes o logaritmo do volume total sobre o volume da zona onde está a transparência para a radiação. Mas estão a ver, filhos, quanto tempo é que eu tenho que dar tempo suficiente para que isto seja isotérmica, a expansão do obturador. Portanto, o tempo, se for ΔT, o tempo que a partícula está naquele volume, o tempo que está no volume V pequeno é ΔT, volume pequeno é tipo volume total. E agora acontece esta coisa que tem a ver com as propriedades das transformadas de Fourier. É que se eu quiser ter uma energia correspondente a este tempo, muito pequena, de tal maneira que este epsilon seja menor do que o trabalho que eu estou a realizar, eu tenho que ter um feixe de luz muito pouco intenso e muito confinado naquela região. E acontece que para eu ter um feixe de luz muito confinado numa região, e tendo à sua disposição todo este volume V, eu tenho que somar pelo menos N ondas, ou seja, tenho que somar V a dividir pelo volume V pequeno de ondas. E para cada onda eu tenho que ter pelo menos um fotão daquela frequência, ou seja, para fazer aquela observação. Porque no regime das frequências as coisas são como são, eu vou gastar uma energia que é o volume grande sobre o volume pequeno vezes cada fotão que tem que estar para cada uma destas oscilações. Então, este é o valor mínimo que eu gasto para fazer uma observação. E estão a ver que esta relação é completamente falsa, porque o logaritmo da relação dos volumes, o logaritmo de V sobre V é menor do que a razão dos volumes, e uma das definições que nós demos para a óptica é que os fotões tinham sempre mais energia que a energia térmica. Então isto queria dizer que não havia volta a dar, que era impossível fazer observações sem gastar energia, e mais, era impossível ter feixes
muito pouco intensos e muito confinados. Isto veio a ser conhecido como, isto é uma resultante direta do segundo princípio termodinâmico e veio a ser conhecido por todos como o princípio de incerteza de Heisenberg. Ou seja, se eu tiver a fazer medidas com luz durante este tempo, eu tenho que gastar pelo menos aquela energia de uma maneira, de tal maneira que o produto seja constante. E isto dá-nos grandes limitações à nossa capacidade de reconhecimento. Porque se esta relação é válida, eu tenho que, se quiser fazer um computador, eu tenho que gastar uma energia para o fazer o número de ficheiros que eu sou capaz, de fichas que eu sou capaz de meter na memória do computador é a energia dele dividido pela diferença de energias entre os eletrões. Isto é o número máximo que eu consigo. Mas se eu tiver um computador de massa m, esta energia do seu máximo é mc ao quadrado. E o delta E é dado por h vezes delta t. Então, este é o número máximo que eu consigo ter de computação quando tenho um computador de massa m utilizado até ao seu limite. Então, isto faz com que eu seja capaz de calcular qual é a capacidade máxima de computação do planeta Terra. O planeta tem esta massa, 6 vezes 10 elevado a 27 gramas, e eu vou pô-lo a fazer contas desde o início dos tempos, desde há 5 bilhões de anos. E dá que o número total de bits que nós, planeta todo, éramos capazes de calcular era 2,56 vezes 10 elevado a 92 bits. Isto quer dizer que qualquer sistema que precise para fazer seja o que for, mais do que 10 elevado a 93 bits, o problema é transcomputacional. Este limite foi calculado em 62, chama-se o limite de Nance-Bremer. E para 10 elevado a 93 bits, que é um número enormíssimo, nós haveríamos de ser capazes de fazer reconhecimento, identificação e classificação, que é uma coisa que nós fazemos todos com enormíssima facilidade. No entanto, eu faço-vos lembrar, se a retina tivesse 1 milhão de células, tem mais. E se nós fôssemos só capazes de ver 2 níveis de cinzento, ou seja, ver ou não ver, a capacidade que nós tínhamos que instalar para a retina ser capaz de reconhecer, ou o sistema sensorial ser capaz de reconhecer, era 10 levantado a 300 mil bits, o que quer dizer que reconhecer é transcomputacional. E nós fazemos isso com uma grande facilidade. Aliás, não é preciso muito para ser transcomputacional, basta ter 93 funcionários com 10 tarefas cada um. O jogador percebe o que é isso, percebe? É um problema transcomputacional. Ou mesmo ter 308 com 2. Já é um problema transcomputacional. Pode que esta coisa de calcular em computadores de uma forma tradicional tem limites enormes. Então como é que a gente pode resolver, e já resolveu, esta coisa fantástica que é ver, classificar, reconhecer, identificar e descrever, que é um nível acima, com um globo ocular muito simpático, com um sistema de retina que nós acreditamos que seja assim, porque são cortes vistos ao microscópio, e claro que nós temos hoje, conhecemos em detalhe como é que é a evolução do fundo do olho, e depois sabemos até como é que é o percurso devido a um grande espanhol deste século chamado Ramón y Cajal. Como é que é o percurso até criarmos o Lux, e até acreditamos hoje que somos capazes de ter um modelo matemático para dizer como é que é o encaminhamento desde os receptores até às fibras ópticas, e que se trata de calcular o Laplaciano da convolução desta função pela imagem. Nós acreditamos que seja isso que acontece no cérebro, e de facto,
somos capazes de calcular isto muito facilmente em computador, de fazer máquinas que calculam isto, fazemos visão artificial e sistemas de reconhecimento com alguma facilidade. Para condições muito especiais e estáticas, tendem atenção a estas equações. Mas isto é cálculo muito pesado. Muito pesado. Lembra? Apesar de tudo ter argumento dedicado, é muito pesado. Ninguém faz engenharia com isto. Então, como é que nós fazemos engenharia com isto? Bem, nós temos um hardware dedicado a esta coisa da visão. Chama-se Unidade de Processamento Central, também dá pelo nome de cérebro. E nós no cérebro temos qualquer coisa como 10 a 7 neurónios, cada neurónio ligado a 10.000, depois aquela história bate a 100 Hz, esta história bate a 100 Hz, depois de ter almoçado em casa do Sr. Reitor, devo dizer que bate a menos. 10 levantado, ali está 13, 10 levantado a 17 bits. Apesar de tudo é enorme, mas estão a ver, para chegar aos 10 levantado a 93 é mais do que a vida toda nossa. Então, como é que será que nós somos capazes de reconhecer? Bem, nós temos os tais cones e os tais bastonetes, no fundo, para receber estímulo. E o problema essencial, então, de toda a óptica e toda a optometria é este. É se eu, perante um estímulo prometo não partir. O problema essencial é, dado um estímulo, eu reconhecer se estou perante A ou B. E o que é um estímulo? Um estímulo é o campo de absorção de fotões dos cones. Então, eu o que tenho é que decidir se a probabilidade de eu ter este campo de absorção, dado o estímulo A, qual é a relação que ela tem com a probabilidade de eu obter o mesmo campo de absorção nos cones, dado o estímulo B. E eu direi que estou perante o estímulo A se esta probabilidade for maior do que a probabilidade de ter o mesmo campo de absorção de fotões nesta situação. E é fácil, aparentemente, decidir sobre esta situação. Só que ninguém mede nenhuma destas probabilidades, não é possível. A probabilidade que nós medimos experimentalmente, ou seja, o que nós medimos é a probabilidade de eu tenho um campo de absorções D, que é o estímulo, e agora eu quero saber se estou em A ou B. Ou seja, quero saber se tenho A dado o campo de estímulos D, ou se tenho B dado o campo de estímulos D. Mas o que eu meço, o que eu de facto meço é, em condições laboratoriais, eu ponho lá um estímulo A e sou capaz de medir qual é o campo de absorção dos fotões nos cones. E esta é o que eu meço, e posso também medir a mesma quantidade para o estímulo B. Acontece que houve um senhor que se chamava Thomas Bayes, viveu em 1764 e que deixou a teoria que nos permite passar
destas medidas para estas probabilidades, que é onde eu tomo a decisão. Aqui é que eu tomo a decisão. Ou seja, tenho este campo de absorção nos cones e sei se é o estímulo A ou se é o estímulo B. E quais são as relações que ele estabeleceu? As relações fundamentais que ele estabeleceu é aqui a probabilidade de ter A, dado o campo de absorção D, vezes a probabilidade de ter o campo de absorção D, é igual à probabilidade de ter D dado A, vezes a probabilidade de ter o estímulo A. E o mesmo se aplica para o estímulo B. Então, vê que estas duas relações são completamente apropriadas para eu fazer a razão entre os membros, porque esta probabilidade eu não a meço, e eu tenho agora umas quantidades que eu meço e outras que eu não. Mas no final eu tenho, fazendo a razão entre os membros destas equações, que a probabilidade de dado um campo D terá a dividir pela probabilidade de dado o mesmo campo eu ter D é igual à probabilidade de eu ter um campo de absorção D dado o estímulo A, dividir pela probabilidade de ter o mesmo campo dado o estímulo B, vezes a probabilidade de ter A sobre a probabilidade de ter. E agora eu tenho esta relação, que eu não meço nenhum destes fatores, mas estes dois, numerador e denominador, eu meço. E, portanto, é algo que é do meu conhecimento. Então, eu sou capaz de decidir, dado um campo de absorção nos cones D, se estou perante o estímulo A ou o estímulo B, se eu, quando a probabilidade, para ver que isto é medido, que isto também é medido, for maior que a probabilidade de ter B a dividir pela probabilidade de ter A. A esta relação chama-se a verosimilhança de dado A e B ter o campo de absorção D. E quando a verosimilhança é maior do que a razão entre as probabilidades de ter B sobre A, eu digo que tenho o estímulo A. Mas isto é extremamente exigente para mim, porque eu tenho que saber uma carradaria de coisas antes de começar a fazer o que é que seja para conhecer. É muito complicado. Então, vamos fazer uma situação mais simples. Uma situação mais simples é aquela em que eu elimine este fator em que eu tenho que saber as probabilidades de ocorrência de B e as probabilidades de ocorrência de A. Nessas condições, o que eu faço é dizer, nessas condições, o que eu faço é uma situação bastante mais próxima daquilo que eu posso trabalhar matematicamente, e vou dizer que a probabilidade de acontecer B é igual à probabilidade de acontecer A. Isto são dois acontecimentos que eu tenho para conhecer. Digo que são iguais. E digo que o número de fotões médio para o estímulo A é μA. E para B é μB. E acontece que, da mecânica quântica, nós sabemos que se o estímulo tem este número de fotões, quantos é que são absorvidos pelas moléculas que fazem a fotossensibilidade. Eu sei calcular. E o cálculo dessa relação diz que a probabilidade de eu ter D, uma absorção de D fotões, tendo uma emissão média de μ, é dada pela distribuição de Poisson. É μD sobre D fatorial elevado a menos μ. E claro que a relação para eu decidir se é A ou B é a probabilidade de ter D
dado A seja maior que a probabilidade de ter D dado B. E sendo a probabilidade de absorção do fotão num cone dada pela equação de Poisson, e apesar de nós sabermos que existe muito de regras de junção de estímulos de cones, do tipo das regras dos autómatos polares, nós podemos considerar que dois cones são independentes. Então, isto quer dizer que a probabilidade de eu ter a absorção DI no cone I e ter uma absorção DJ no cone J dado o estímulo A é igual ao produto de ter a absorção DI dado o estímulo A no cone I vezes a probabilidade de ter DJ no cone J dado o estímulo A. E se eu fizer as contas utilizando a equação de Poisson para os DIs e os DJs e fizer o produto por todos os cones que eu tenho, eu chego à seguinte relação. É que o somatório de DI para todos os cones, isto é a taxa que eu sou capaz de fazer fotossensibilização em cada cone, vezes o logaritmo neperiano de μA I sobre μ B I for maior que o somatório dos estímulos que chegam a todos os cones vindo do estímulo A, só menos o somatório daqueles que vêm do estímulo B. Nestas condições eu tenho o estímulo A presente. E acontece que esta relação, o logaritmo neperiano entre os fotões médios dos estímulos, pode ser entendida como a sensibilidade da receptividade à fotopigmentação no cone I de um determinado neurónio. Ou seja, esta equação pode-se escrever por DI WI maior que o somatório das excitações dos fotões dos estímulos A e B. E o que é curioso é que esta relação é uma relação que aparece também na teoria dos circuitos neuronais. Aliás, esta equação chama-se o perceptrão, desde 1980, o perceptrão de Rosenblatt. E o que é que a gente sabe lá das eletrónicas? Das eletrónicas a gente sabe que tem vários estímulos, DIs, que tem um balanceador dos diversos estímulos WI, e depois o que fazemos na eletrónica é sair um sinal ou não, consoante o somatório dos produtos de DI por WI for maior ou menor que uma quantidade qualquer. Estão a ver que este nosso sistema de Weiss, para reconhecimento, faz isto. Tem os diversos sensores, tem probabilidades estabelecidas a priori, combina-as com estas equações todas, resulta um conjunto de probabilidades que são estas que aqui estão escritas, e a gente toma uma decisão. Bem, se isto fosse assim, isto era, se nós funcionássemos assim, isto fazia com que nós tivéssemos que ter o conhecimento completo de todos os acasos, ou seja, o acaso de eu chegar a casa e a minha mulher não ter que dar de penteado. Sim, não é? Porque a gente chega a casa, a mulher me deu de penteado e diz, olha, não é aqui, está, vamos embora. E estes, quando as senhoras mudam de penteado, este miúdo muda à farta. Este dia também. E outras coisas. Mas o que exigia é que eu tivesse o conhecimento completo dos acasos. É isto que a teoria de Weiss existe. E o acaso conhecido a posteriori,
não está no nosso conhecimento inicial. Por isso simplesmente não existia lá. Aliás, desde o século XVII que nós perdemos, para além do lumen e do lux, mais anteriores, perdemos duas palavras que nos fazem hoje uma falta de vida. E passámos a chamar tudo com a mesma palavra. O acaso não tem a ver com o nosso conhecimento, é uma propriedade das coisas. Passaram a ser ambas as palavras tratadas como probabilidade. E no entanto, o acaso, quando eu lanço uma moeda ao ar, sem caras ou cruzes, é 50%. Depende de mim ser 50%. Não, é uma propriedade do objeto. E para estabelecer, eu tenho que ter tempo que chegue para estar aqui a fazer experiências de lançar a moeda ao ar. Que é para ver se a frequência com o que acontece é, de facto, metade das vezes caras, metade das vezes cruas. Agora, quando eu falo em probabilidade, não é isso que quer dizer. O Sr. Professor Pinto Paixão vai me desculpar, mas quando aparece lá o senhor do Instituto Nacional de Meteorologia Geofísica, diz assim, não, o tempo para amanhã. Este ano acertam sempre, que eles dizem que vai chover e pronto. Mas quando dizem o tempo para amanhã, o tempo para amanhã. O tempo para amanhã é construído pela combinação de vários argumentos. Cada argumento prova uma proposição com uma determinada probabilidade e a contrária com outra probabilidade. De modo que o que a pessoa lá diz no tempo para amanhã, porque amanhã é um ato único, não é repetido na experiência do passado. Não há séries temporais anteriores. Não existe conhecimento a anteriori. Só existe conhecimento a posteriori. Então isto quer dizer que o senhor que vai lá vai emitir uma opinião, o que é, de acordo com Erasmus no Elogio da Loucura, aquilo que nós todos mais gostamos de ter. Uma opinião. E uma opinião é sempre o que nós temos. Por exemplo, as leis de gravitação do Newton. A lei de gravitação do Newton faz com que este giz ou outro qualquer caia sempre em cima desta vez. É não? É? Sempre. Mas agora, se quem já sabe o segundo princípio da termodinâmica e a natureza estatística disto, sabe que existe uma probabilidade de 10 levantado a menos 23 do raio do giz, em vez de cair para cima da mesa. Ou seja, este argumento, lei da atração universal, prova em 99,23 zeros que o giz cai para cima. Mas prova com 10 levantado a menos 23 que ele não vai cair. Outros argumentos provam com margens muito menores. Muito menores. E isto é que é a probabilidade. Quando a gente diz é provável, o que a gente está a dizer é que combinou argumentos para saber quão certo nós estamos de qualquer coisa. O acaso não depende do nosso conhecimento. Então, houve um homem que teve o trabalho dele enterrado durante séculos, ou parte dele, que se chamava Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli deixou um livro que foi publicado postumamente, em 1699, que se chamava Ars Conjectandi, Arte de Pensar. E deixou-nos lá duas noções. Uma que era a probabilidade aleatória, ou seja, o acaso. Quando a gente desiste de conhecer os fenómenos e diz eu só sou capaz de conhecer os seus acasos. E que teve o seu ápex na mecânica quântica na escola de Copenhague. Desistimos de conhecer as coisas, mas conhecemos a frequência com que acontecem. É um número que não é do nosso conhecimento, mas é de um processo de acaso. Pois há outra probabilidade que é um número que representa quanta gente está certo de um determinado acontecimento. E estas duas probabilidades passámos coloquialmente a chamar-nos todas de probabilidade.
Mas houve homens fantásticos que trabalharam nisto. Por exemplo, Leibniz. Leibniz disse uma coisa que é, nós sabemos, quando algo é fácil, nós dizemos que é provável. Porquê? Porque há uma frequência muito grande de acontecimentos que nos demonstram que a gente é capaz de ter uma opinião mais ou menos certa. E Poisson dizia assim: o acaso do acontecimento é uma propriedade do próprio acontecimento, é independente do nosso conhecimento. E dizia: a probabilidade, essa não, essa é relativa ao nosso conhecimento. De modo que em 1990, 89, os meus alunos lá do Instituto Superior Técnico começaram a fazer um trabalho para o qual eles não faziam caroço a mínima ideia, julgaram que eu tinha enlouquecido, mas não houve mal, tinham que fazer a cadeia, tinham que fazer isto, não houve mal. Então, em que é que consistia o trabalho que eles andaram a fazer? Pegaram em imagens bastante degradadas como esta e iam mostrando às pessoas, a umas centenas largas de pessoas, no ambiente do Instituto Superior Técnico, imagens cada vez menos degradadas daqueles objetos que estavam ali, e as pessoas diziam o que é que lhes parecia que estava em cada uma das circunstâncias, e foram dizer que eram estes personagens. Era o Hitler, o Elvis Presley, o Bush, o Gorbachev, a Madonna, um Volkswagen, uma rosa, um elefante, um R e um 3. E obtive uns resultados com que os pais não estavam de toda à espera. E pedi-lhes que fizessem a conta, qual era a quantidade de informação em cada uma destas imagens, à medida que a imagem ia sendo mais reconhecível, e que fizessem um gráfico em que tinham em ordenadas em abscissas a quantidade de informação de cada imagem e em ordenadas a percentagem de pessoas que as reconheciam. E obtive estes gráficos. A quantidade de informação, isto é a imagem completamente de alta resolução, esta é completamente deteriorada, e tem estas coisas fantásticas. O Sr. Gorbachev, mesmo para a quantidade de informação de baixo atrás, é reconhecido. E acontece que o Hitler é mais difícil. O Elvis, enfim, o Bush. Mas há uma coisa completamente espantosa para mim, foi que a Madonna, no ambiente do Instituto Superior Técnico, a Madonna, era especialmente difícil de reconhecer. Não é? Eu sei que isto dos rapazes não é como era, mas de qualquer maneira. De qualquer maneira. E então, examinei mais depressa, mais de perto estes resultados. E então, ainda é mais evidente, estão a ver? Madonna, dificílimo. Não era preciso já quantidades de informação razoavelmente grandes, muito maiores que os outros, para a Madonna ser reconhecida. E isto era muito, deixou-me muito perplexo. Muito. Então, disse-lhes para fazer, acabou os rapazes de 90, apareceram os 91, que é uma felicidade. E então, aos 91, mandei-lhes fazer uma outra coisa, que foi pegarem em objetos deste tipo. Objetos geométricos. Deixassem algumas dúvidas sobre o que é. E, conforme ia sendo cada vez maior a resolução, às tantas completamente resolvidas, é um conjunto de quadrados. E acontece que também aconteceu rigorosamente o mesmo fenómeno. Era muito difícil saber e dizer que isto era um conjunto de quadrados. Houve uma quantidade de gente que esteve à espera de uma enorme resolução para dizer que é um conjunto de quadrados. E a gente agora vai voltar para trás e vai voltar para trás. E porquê é que a Madonna é tão difícil de reconhecer? É porque
pode ser, de acordo com as respostas, a Marilyn Monroe ou mesmo a Madeleine Dietrich. E o Gorbachev, porque é que era muito fácil? Porque tem uma assinatura, que é a mancha chamada de vinho do Porto, na cabeça. Mas a Madonna, muito difícil, porque era duvidoso. Então esperavam que a quantidade de informação fosse muito elevada. Muito elevada. E o mesmo aconteceu nos quadrados. E estão a ver que o Hitler também era difícil, apesar de ter uma assinatura tão indelével e geométrica como tem o Gorbachev. Uma assinatura é uma mensagem geométrica de grande força. Agora, qual foi a dificuldade do Hitler? É que podia ser o Charlot para o mesmo nível. Então isto quer dizer que nós reconhecemos de uma maneira que não é... E os quadrados, então, é rigorosamente a mesma coisa. Os quadrados é que as pessoas diziam, os alunos até escreveram no relatório que fizeram, estes resultados não podem estar bem. Porque há muita gente que espera pelo final para dizer que são quadrados. Porque havia gente que estava a julgar que eram janelas, outros que eram portas. E então isto de reconhecer tinha algo por trás. Algo por trás. E acontece que o Sr. Jacob Bernoulli já sabia porquê. E no seu livro Ars Conjectandis ele diz assim: mas habitualmente há mais do que um argumento a favor ou contra a proposição. E o que estragava o reconhecimento imediato de Madonna é que havia mais que um argumento. E portanto, na combinação dos argumentos, a probabilidade de ser Madonna ou não era muito difícil de estabelecer. E o que nós temos de fazer é a combinação de argumentos. Jacob Bernoulli deixou duas pérolas. Uma é a teoria da lei dos grandes números, que é aquela que é mais utilizada, é que se eu tiver um conjunto de experiências muito grande e uma frequência que bate lá certa, essa frequência adera à probabilidade disso acontecer. Mas a outra foi as regras para combinar probabilidades a partir de argumentos. E o homem que as escreveu de início, ninguém ligou o caroço, foi um óptico, trabalhou em fotometria toda a vida, chamava-se Johann Heinrich Lambert e escreveu Neues Organon, a nova ferramenta. E a nova ferramenta em que é que consistia? Numa coisa extremamente simples, que era de aritmética pura, e ele estabeleceu-a quando quis estabelecer as regras de fotometria. E o que é que dizia? Tinha a ver com a coisa essencial que nós temos de cada vez que queremos fazer reconhecimento, que é combinar argumentos. Combinar argumentos. Então, vocês podem me dizer, bem, então vamos fazer uma escola. Sim. E vamos dizer assim, um argumento qualquer. Argumento. Existe P vezes e não existe C vezes. Num total, A, B mais C. De cada vez que existe, beta vezes prova a proposição. Gama vezes nega a proposição. Ou seja, vou-vos dar um exemplo que muito me desgosta. E ninguém vai se rir, faz favor, que eu estou a evitar tudo. É assim. O plantel do Sporting é o melhor plantel do campeonato. Este argumento prova com uma probabilidade de 1 a dividir por 15 que se ganha o campeonato. E com uma probabilidade de 14 a dividir por 15 que não se ganha o campeonato. Mas está fora de discussão essa coisa do plantel ser o melhor. Todos os argumentos provam uma proposição e o seu contrário ao mesmo tempo. Então, vamos ver
o que é que acontece quando? O argumento existe sempre. Se existe sempre é B igual a 1, C igual a 0. Quando existe prova beta, alfa, B, no total, beta mais gama igual a alfa. Prova beta mais alfa é a proposição e gama mais alfa ao seu contrário, isto dá igual a 1. Mas agora, suponham que o argumento existe B vezes, não existe mais. Então, se o argumento existe B vezes, prova F proposição, uma probabilidade B sobre A, vezes beta sobre alfa. Prova a proposição e o seu contrário, B sobre A, gama sobre alfa. Então, isto quer dizer que a probabilidade de provar a proposição e de provar o seu contrário é igual a B sobre A, e isto é menor que 1. Ou seja, eu tenho situações em que a soma das probabilidades de todas as possibilidades que eu tenho não somam 100%. Quando combino os argumentos, falham argumentos. E esta história de eu ter possibilidade de ter a probabilidade de provar mais a probabilidade de negar inferior a 100%. Há outras situações em que isto acontece. Isto quer dizer que eu tenho sempre não uma probabilidade que algo aconteça, mas um intervalo de probabilidades entre um valor máximo e um valor mínimo da probabilidade. Porque elas não são. E, de facto, um dos homens que chamou a atenção para este fenómeno, também ninguém lhe ligou nenhuma, chamava-se Bull, e no seu livro Leis do Pensamento, Laws of Thought, escrevia: entre estes limites, entre aqueles limites de probabilidades, é certo que encontraremos a probabilidade procurada e que ela é independente de toda nova experiência. E foi assim até que, em 1966, apareceu um senhor chamado Dempster, um matemático, Dempster. E depois, até 1988, os senhores chamados Dempster, Schaffer e Mclear. E o que estes senhores fizeram foi, ao contrário do que Bayes tinha feito no século XVIII, e que é o corrente hoje, que é pensa em termos dos modelos de probabilidades aleatórias, Dempster não fez nada disso. E disse: o que é preciso é pensar em termos da fiabilidade e significado dos vossos argumentos. E, portanto, o Sr. Dempster escreveu as regras de combinação para construir soluções de crença a partir da probabilidade de argumentos. E, paradoxalmente, as funções de crença que ele estabeleceu são relativamente simples. A primeira coisa que ele estabeleceu é que esta diferença entre a probabilidade máxima e a mínima era aquilo que ele chamou ignorância. A gente não sabe o que está aqui a acontecer. Estabeleceu então aquilo que são as regras de combinação de argumentos. Para nós sabermos a fiabilidade e significado. Ou seja, para sermos capazes de reconhecer a Madonna muito facilmente. Então, como é que é a teoria de Dempster-Schaffer e de Mclear? A teoria de Dempster-Schaffer baseia-se nisso. Se eu tiver um conjunto BI um conjunto B de conjuntos BI de argumentos, e se eu construir um peso para este conjunto BI igual ao somatório da probabilidade de eu, por cada argumento BI, ter uma implicação que é decidir que é o conjunto B, eu construo
para todos os conjuntos A's que estejam incluídos em B, eu construo uma função de crença somando a força ou peso dos argumentos B. E chamo isto a minha crença no conjunto A. É de uma simplicidade enorme. Como é que eu faço isto? É assim. Estabeleço uma tabela em que tenho aqui argumentos, tenho aqui os pesos de cada argumento e depois, por adição, estabeleço a função de crença. E agora, o que é que acontece quando eu tenho um conjunto enorme de possibilidades, como é o caso de ter a Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, a Madonna e sei lá bem o quê? O que eu faço é socorrer da teoria da medida, como o Dempsey Schaeffer fizeram, e é a medida de crença do conjunto A1, A2, etc., AN é igual, é maior ou igual à crença do somatório da crença dos conjuntos individuais, menos o somatório das crenças nas uniões desses conjuntos, e o termo geral é mais até menos 1, levantado é mais 1 do somatório da crença das uniões de A1, etc. Esta função é a função mais geral que eu posso ter quando as crenças que eu tenho são as mais variadas. E mais, eu posso construir estas tabelas para um conjunto de especialistas, ou seja, se eu quiser saber lá das atrizes de cinema, chamo 2 especialistas e cada um deles tem argumentos diferentes, tem um M1 e uma função, tem pesos diferentes, funções de crenças diferentes. E o grande segredo do Schrödinger, Dempsey Schaeffer, foi estabelecer como é que as diferentes crenças se podem combinar. E a equação geral é uma equação muito simples, também é da teoria da medida, é que eu combino de uma forma linear um produto normal, os conjuntos de funções de crença que eu possa ter. E claro que para construir estes conjuntos eu tenho que calcular estes M's. E no cálculo dos M's existe uma dificuldade. No cálculo dos pesos dos argumentos. E a dificuldade que existe é que quando eu tenho uns conjuntos de argumentos, eu posso, por exemplo, se tiver um especialista 1 e outro especialista 2. E agora quero calcular quais são os pesos que eu tenho do conjunto destes 2 especialistas. E o que eu tenho é que N1, 2 é dar a primeira relação de Core deste sistema de combinação de sistemas de crenças e tenho que é o somatório de M1 para o conjunto B vezes M2 para o conjunto C de argumento para todos os Bs e Cs, de tal maneira que B setado com C dá o conjunto A. Só que, muitas vezes, um conjunto de argumentos e outro conjunto de argumentos têm interseções que não são vazias, mas não são o conjunto A, ou seja, são argumentos contraditórios. Então o Sr. Dempsey Schaeffer inventou um parâmetro que ele chamou medida de contradição e que é dado no produto de M1B vezes M2C, quando a interseção de B com C é diferente do conjunto vazio, mas não é igual ao conjunto A. E fez o que toda a gente faria, é que quando a contradição é 100%, este M tem que ser infinito para não fazer sentido. E escreveu aqui um menos K. E claro que, se eu tiver, por causa da teoria da medida, um universo onde só tenha, como é o caso do Shogor-Gorbachev, ou tenho o Shogor-Gorbachev ou não tenho o Shogor-Gorbachev, eu tenho o conjunto
de crenças para suportar A e para suportar o seu complementar. E pela teoria da medida nós sabemos que a crença na união de A com o seu complementar, seja o Gorbachev ou não ser, é maior ou igual à crença em ter A mais a crença em ter o seu complementar. O que é o complementar de uma proposição? É o seu oposto. Então, se isto for o universo, a crença em todas as possibilidades tem que ser 100%. Eu escrevo que 1 é maior do que a crença na minha proposição mais a crença no seu contrário. Mas 1 menos a crença no meu contrário é sempre maior do que a crença na minha proposição. Mas este 1 menos a crença do complementar é a capacidade de eu refutar o contrário, ou seja, de opor o contrário da proposição. A esta função chamou o Sr. Dempsey plausibilidade. Então isto quer dizer que quando a plausibilidade para um sistema A for maior do que a medida de crença no sistema A, eu sou capaz de tomar uma resolução e dizer assim, eu reconheço o sistema A. De modo que o método de Dempsey-Schaffer é mais complexo. Existe que a gente calcule um conjunto de crenças e plausibilidades que tenha um sistema de crenças a priori. Se quem não souber quem é a Madonna, não é capaz de conhecer quem é a Madonna. Então, o Sr. Engenheiro Pedro Mel, que está a fazer o doutoramento comigo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, começou também a fazer umas coisas que não sabia para que eram. E essas coisas eram bastante estranhas e correspondiam ao facto de ele andar a mostrar aí pelo país fora imagens deste tipo. Mas daquele tipo. E eu tinha guardado para mim um sistema de medidas de força de argumento relativamente àquela imagem que é uma imagem muito de baixa resolução de uma imagem muito focada, que é a imagem da Marilyn Monroe. E o meu sistema, a priori, que eu estabeleci para as respostas que viessem a ser dadas, é que se dissesse que era pessoa, era o argumento que usaria para dizer que era a Marilyn Monroe com 1%, mas se dissesse mulher já era 50%, atriz não sei o nome, era 95%. E um dia, o Sr. Engenheiro Pedro Melo mandou-me os resultados das suas indagações, até disse aqui o dia, acho eu, no dia 7 de dezembro de 1995. E tem aqui o que as pessoas responderam para diversos graus de perda de resolução até à resolução máxima. E os resultados eram qualquer coisa deste tipo. Pessoas que, com uma resolução péssima, diziam que era uma pessoa, rosto de cabeça, até que depois às tantas começaram a partir daqui, toda a gente já dizia que era a Marilyn Monroe. Só que nós fizemos então um quadro. E este quadro tinha as probabilidades aleatórias calculadas por método de Bayes. Então, a ver com as probabilidades aleatórias calculadas por método de Bayes, eu aqui, com um grau de precisão certo, à medida que este número vai aumentando, a resolução vai diminuindo. Medida de grau certo, eu era capaz de dizer que estava a Marilyn Monroe. Mas agora, pelo método de Dempsey-Schaffer, quando a plausibilidade for maior ou igual ao sistema de crenças, eu posso dizer é Marilyn Monroe, que é aqui. Ou seja, eu era capaz de dizer, com esta imagem, era a Marilyn Monroe pelo método dos sistemas todos. E só era capaz de dizer que era a Marilyn Monroe aqui, pelo método de Bayes. Estão a ver que existe uma enormíssima diferença. E é que, se calhar, o nosso sistema de reconhecimento é mesmo um sistema. Aliás,
É tanto o sistema de crenças que Jacob Bernoulli dizia aquelas coisas sobre as quais, por revelação, percepção, julgamento, conhecimento próprio ou de outra forma, existe tal certeza que não podemos de forma alguma duvidar que existam ou vão existir no futuro, faz com que nós, com esta imagem de tão baixa resolução, já tivéssemos reconhecido que era amador. E por isso, a percepção é um problema da física. Muito obrigado. Antes das pessoas começarem a sair, eu hoje fiz esta lição, que é hoje o tema da minha investigação, com sentimentos divididos. É uma grande alegria estar aqui entre vós, mas acontece que também é um momento em que os senhores alunos da Universidade da Beira Interior e os professores da Universidade da Beira Interior, eu próprio e todos nós, temos que lembrar um dos grandes homens da optometria deste país. Era de Amarante, nunca deixou de vir a nenhum congresso da optometria da nossa universidade. Foi um pilar da optometria em Portugal, contribuiu decisivamente para a existência de cursos e da dignificação da profissão. Contribuiu decisivamente para que aos jovens de Portugal fosse dada a oportunidade a nível universitário de estudarem estas coisas de que eu aqui falei e de terem uma profissão. E deu também um enormíssimo realce às relações que fomos estabelecendo com optometristas da nossa querida Espanha, e era um amigo que eu hoje quero lembrar, com quem estive muitas vezes, com quem aprendi muito, todos nós aprendemos, que era um homem de bem, de honestidade e na designação sempre presente dos portugueses, era um homem bom, ou seja, era o nosso querido amigo, o Sr. Freitas da Amarante, a senhora que aqui está presente, as nossas amigas. Muito obrigado. Se quiserem fazer perguntas, diga. Desculpa. O que eu gosto de dizer que isto é preciso ser digerido, refletido, mastigado e muito bem condimentado. E eu dou graças a Deus porque o Sr. Professor Fernando Carvalho Rodrigues não para escrever esse capítulo há bem. Vamos ter cozidos. E que esperamos que se disponha a fazer. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Dr. Pinto Peixoto para fazer a sessão de encerramento, não queria deixar de prestar a minha homenagem ao Sr. Freitas de Amarante, que todos nós conhecíamos. Vou apenas acrescentar um pouco mais ao que o professor Carvalho Rodrigues disse, porque penso que todos nós teríamos um pouco a dizer também. Todos nós o conhecíamos, ou quase todos. Em nome do Núcleo de Estudantes de Física Aplicada, a minha homenagem mais uma vez ao Sr. Freitas e as minhas condolências à sua esposa, Cândida Freitas. Muito obrigado. Queria chamar então a Sra. Cândida Freitas para uma pequena lembrança do Núcleo de Estudantes, oferecer uma pequena lembrança. Obrigado.
falo sentimental. Como eu estava a dizer, ouvimos uma lição que mostra bem aquilo que nós propagamos e dizemos aos teus alunos. E é sobre uma variação do significado desta lição que nós escolhemos para tema da nossa conferência. Nós hesitámos muito sobre o que é que havíamos de dizer. O Nuno não conseguiu falar comigo, falou com a senhora Anabela, que é a minha secretária, que sabe tudo, mas não lhe falou o pico da conferência. Porque foi combinado à última hora, em face daquilo que eu já sabia que o professor Carvalho podia dizer, com a boa temática da nossa. É mais cômodo, para não verem folhas que eu trago. Ora, nós vamos tratar de um assunto importantíssimo para os nossos jovens. Eu vou tratar do problema da ciência e tecnologia. E para evitar devaneios de expressões, excursões e tentaculares, e para não deixar ser, digamos, levar, eu vou ler. Eu não gosto de ler, mas paciência. Será o meio mais económico para todos sairmos em paz e sossego e irmos tratar da nossa vida. De maneira que o tema que eu vou tratar, portanto, é a ciência e tecnologia. Vira um paradigma. Nós temos aqui vários paradigmas. A ciência que emergiu depois da revolução intelectual dos séculos XVII e XVIII foi a força que imprimiu a toda a sociedade uma nova atitude e uma nova maneira de estar no mundo. Não se trata apenas de uma ciência construída sobre as ruínas de outras ciências do passado, nem de uma transferência de ciências de uma cultura ou de uma civilização para outra cultura ou para outra civilização. É uma ciência nova, construída sobre o alargamento do conhecimento objetivo do universo que rodeia o homem, em vez de um conhecimento especulativo quase dogmático. Depois de Galileu, ficou assente que proposições puramente lógicas podem ser destituídas de qualquer significado em face da empirologia do real. E dizia: eu sei muito bem que uma só experiência ou demonstração concludente produzida pela parte contrária é suficiente para deitar por terra e destruir 1 milhão de argumentos plausíveis. A ciência passou a constituir uma aquisição permanente da humanidade, um instrumento de progresso e uma fonte inesgotável na evolução do pensamento do homem. Numa perspectiva mais ampla, a ciência nova enquadra-se numa revolução intelectual que ela própria gerou e continua a originar nos nossos dias, ao trazer novas formas de analisar a inserção do homem no universo. O edifício das premissas e dos conceitos herdados dos gregos, assimilados e espalhados pelo Islão e canonizados pelo cristianismo, foi completamente substituído por um novo sistema objetivo e quantitativo. O mundo hierárquico e estabelecido de Aristóteles vai dar origem ao universo de Newton. A arquitetura geocêntrica de Aristóteles e de Ptolomeu foi substituída pela arquitetura heliocêntrica de Copérnico. O conceito subjetivo e teológico do cosmos foi substituído pela objetividade da geometrização do espaço, do universo. A segunda lei fundamental da termodinâmica e o princípio da incerteza de Heisenberg e a teoria do caos, para citar estes exemplos, tiveram já repercussões fundamentais no pensamento humano e nas implicações dos sistemas filosóficos. Todos sabem que com a segunda lei fundamental da termodinâmica se consolidou a teoria do pessimismo de Schopenhauer. E todos sabem que o princípio da incerteza de Heisenberg e depois com a teoria do caos se destruiu o positivismo científico. E isso deu nova vida
ao pensamento filosófico. A ciência é uma das faces da grande aventura intelectual do homem. É o fruto da sua curiosidade ao tentar compreender o mundo natural que observa. A realidade física, que se manifesta através dos fenómenos empíricos, é extremamente rica, variada e complexa para que se possa abarcar em toda a sua especificidade. Tem por isso que reconhecer-se a necessidade de reduzir a diversidade dos casos à unidade do conceito e de converter o empirismo das regras na essência das leis. As características das leis da física não são arbitrárias, refletem a relação da nossa mente com o mundo que elas tentam descrever e interpretar. E esses atributos, de uma forma geral, são o caráter invariante, o seu caráter invariante, a sua universalidade e a sua simplicidade, o seu caráter de completividade, a relação com a observação e a experiência e a sua relação com a matemática. Eu vou saltar à frente para alívio dos presentes. Mas eu volto a dizer, mas se me perdoam, volto a dizer aos senhores alunos, a importância da lei da física, volto a dizer, o caráter de invariância. Isso quer dizer que o seu fenómeno se mede à segunda-feira, continua a medir-se e ter o mesmo valor se medir à sexta-feira. Está bem? Quer dizer, a invariância no tempo. Mas se nós medirmos aqui, ou se medir em Salamanca, o fenómeno é o mesmo, é a invariância no espaço. Estão a ver a importância disto? Portanto, depois, a universalidade e a simplicidade. A universalidade, porque as leis traduzem fenómenos tanto no mundo em que nós vivemos, tanto na Covilhã, como na Miuzela, como em Lisboa, como na Terra, como nas galáxias. Nós fazemos esta profissão de fé. A universalidade das leis da física e a sua simplicidade. Sempre que vejam uma fórmula complicada, desconfiar, a escorça necessária. As leis da física são simples. Mesmo estas leis que aqui apresentou o Sr. Professor Carvalho Rodrigues, para quem estiver dentro do assunto, são relativamente simples. Eu, por exemplo, ali com o Sr. Professor Santos Silva, quando estávamos a ver uma tão chamada Fourier e aquelas coisas todas, metemos aquilo ao bolso, embrulhamos e desembrulhamos. É um esboçado para nós, porque estamos habituados, temos essa pragmática, temos essa linguagem. E todos se lembram. E foi muito bem que o Sr. Professor Carvalho diz que tivesse lá no princípio da incerteza de Heisenberg, na teoria da relatividade, na emissão e na absorção, para que os senhores alunos percebam porque é que têm que estudar física da radiação. Mas eu passo à frente do resto. Só quer dizer que a matemática é uma maneira concisa, precisa e económica, é uma riquíssima cábula para traduzir a física. Pronto. Devemos ter presente que uma teoria sem experiência é vazia. A experiência sem teoria é cega. A relação entre a teoria e a experiência e a observação é como um par de dança, em que umas vezes é um parceiro que a conduz, outras vezes é o outro. Amor com amor se paga. Se um experimentador descobre uma nova realidade, um efeito fotoelétrico, um efeito Compton, os espectros atómicos, a relatividade, o teórico deve então realizar um salto com a sua imaginação, combinando os novos dados com novas ideias teóricas para explicar a nova realidade. Mas uma teoria pode, por seu lado, sugerir a experiência que testa as suas hipóteses de base e que conduza à descoberta de novos fenómenos. A teoria e a experiência, ou observação, têm que ser
um casamento de amor, com arrufos e querelas, mas que não dê divórcio. A relação entre a teoria e a experiência é uma simbiose. A teoria proporciona o quadro conceptual que torna a experiência inteligível. A experiência introduz-nos em novos domínios da natureza, que muitas vezes exigem